Olá, eu sou Anita Gomes, sou terapeuta de mulheres, trabalho com o feminino, com a sexualidade, com a espiritualidade. E hoje eu vim falar com vocês sobre um tema que é muito caro para mim, um tema que me toca muito, que é o autoacolhimento. Então hoje eu vim trazer formas práticas para a gente desenvolver o autoacolhimento. O que é desenvolver o autoacolhimento? Por onde eu começo? Quando eu convido as minhas clientes para se autoacolherem, muitas vezes elas me olham com uma cara que eu falo, acho que elas não entenderam o que eu quis dizer. Tamanha a nossa desconexão com esse tema. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês como é que foi para mim descobrir o autoacolhimento e o que isso me trouxe de benefício, o que isso impactou, como é que isso mudou a minha vida. Eu sempre fui muito dura comigo mesma, né? Eu sempre tive um chicote empunhado, onde no mínimo deslize eu usava. Eu sempre aprendi com alguém apontando os meus erros. Essa é a nossa educação hoje, essa é a forma como a gente aprende na escola, como a gente aprende em casa. A gente vem de uma cultura, de uma educação que ensina apontando os erros. Então a gente faz prova para saber quanto a gente errou naquela prova, né? E melhorar para se superar. E a gente também vive um momento onde a alta performance é exigida o tempo todo em qualquer área da vida. Então a gente tem que ser boa em tudo. A gente tem que ser boa nas relações, no trabalho, como mães, como filhas, como amigas. A gente sempre tem que ser boa e a gente está sempre sendo convidada a ser a melhor. E aí que o autoacolhimento não combina com esse tipo de atitude. O autoacolhimento é o oposto disso. Para mim, o autoacolhimento, ele me trouxe leveza, ele me trouxe um olhar mais carinhoso comigo mesma. Um dia eu ouvi de uma das entidades que trabalhava comigo: cuide de você, trate você como você trata os outros. E aquilo me impactou muito. Eu fiquei muito mexida quando eu ouvi aquilo. Ali eu me dei conta como eu era dura comigo. Tomar consciência de que eu era muito dura comigo foi o primeiro passo para me abrir para esse tema, que é o autoacolhimento. Eu não sabia muito bem por onde começar. Eu sabia que eu não queria mais me tratar daquela forma, mas eu não tinha outro repertório. Eu não sabia por onde eu começo. O que eu faço? Como é que eu cuido de mim? Eu reajo às minhas atitudes sem ser me criticando, sem ser me boicotando, sem ser me depreciando, me colocando para baixo. Então isso fez com que eu buscasse ajuda terapêutica, porque eu não sabia, eu não conseguia desenvolver sozinha, eu não sabia por onde começar, era como se fosse algo muito, um outro idioma. E por olhar mulheres que têm muita dificuldade de se autoacolherem, que eu decidi fazer esse vídeo para dar suporte mesmo, para a gente aprender. Porque quando a gente se autoacolhe, quando a gente aprende a se autoacolher, a gente começa a ter uma vida mais leve, mais generosa, mais gentil com a gente mesma e, por consequência, com os outros. Então hoje eu vim trazer formas práticas para a gente desenvolver o autoacolhimento. O que é desenvolver o autoacolhimento? Por onde eu começo? Bom, a primeira forma que eu quero deixar aqui, que eu quero compartilhar aqui com vocês, é possível eu me olhar com mais carinho? É possível eu trazer um olhar mais gentil para mim mesma? Eu consigo olhar para mim e ser generosa comigo? Ou isso ainda não é possível? Se não é possível, tudo bem, mas se for, veja, começa a aplicar um olhar carinhoso, um olhar mais gentil em relação a você mesma. E, consequentemente, o mundo vai se tornar mais gentil com você, vai ser mais acolhedor com você. Da próxima vez que você tecer um comentário depreciativo ou um comentário duro sobre você, para um pouquinho e observa a serviço do que essa atitude está. Essa atitude de me autodepreciar, de me autocriticar, de me autojulgar, está a serviço do quê? Serve ao quê? É muito provável que você descubra que isso venha dos seus pais, da sua escola, da educação que você teve. É muito possível que você descubra algo na sua história que seja muito importante para virar essa chave. Então, presta bastante atenção nisso. Bom, uma boa forma, quando a gente perceber tecendo um comentário depreciativo, a gente para um pouquinho e pergunta: se isso que eu fiz, essa atitude que me fez me criticar, estivesse sendo feita pelo meu melhor amigo ou por alguém que eu respeito muito, que eu tenho muito respeito e muito carinho, qual seria o comentário que eu faria para essa pessoa? Eu faria o mesmo comentário que eu faço para mim?
É possível que não. É possível que você suavize o comentário para o seu amigo ou para essa pessoa que você tem muito respeito. Então presta atenção. Quando você fizer um comentário depreciativo, para uns minutinhos e fala, tá, como é que eu faria esse mesmo comentário ou que eu faria essa mesma intervenção se fosse alguém que eu respeito, que eu quero bem e que eu aprecio. Presta atenção que isso é muito legal. Um outro olhar que a gente pode trazer pra gente é quando da próxima vez que você cometer um erro, da próxima vez que você fizer algo que você critica, julga, você olha pra você e tenta ver ali uma criança. Então, como é que você faria se você fosse uma criança? Uma criança bem pequenininha que tá aprendendo a vida, tá aprendendo as coisas. Que comentários você faria? Como você criticaria ou como você apontaria esse erro para essa criança? Se você tem filhos, isso fica um pouco mais fácil. Se você não tem, tá tudo bem também, você já foi criança ou você convive com criança e você pode trazer esse repertório. Então, para um pouquinho e pergunta, se fosse uma criança muito pequenininha, como é que eu falaria com ela? Como é que eu trataria essa questão? Então, essa é uma boa forma de você observar como é que você vem se acolhendo e tentar fazer escolhas diferentes nas palavras. As nossas palavras, elas têm muita força, elas têm muito poder. Então, às vezes a gente repete frases depreciativas sem nem perceber. E isso faz com que a gente cocrie essa realidade, faz com que a gente manifeste, que a gente traga para a nossa vida essa realidade. Então, se eu falo para mim mesma, muitas vezes, ai, que burra, como eu sou burra, é muito provável que eu me sinta assim, é muito provável que diante de um desafio onde eu precise usar a minha inteligência, eu me sinta insegura, né? Então, observa quais são as frases que você fala para você sempre, presta atenção nisso, quais que você repete o tempo todo no automático. E aí, o primeiro passo é esse, é observar, é tomar consciência desses comentários depreciativos, críticos, que julgam. E uma outra imagem que me inspira muito sobre autoacolhimento é o abraço, eu me autoabraçar, né? Para mim, autoacolhimento é abraço, é esse lugar gentil, esse lugar seguro, onde eu posso entregar a minha presença, onde eu posso estar inteira. Então, uma boa imagem que me inspira autoacolhimento é trazer essa imagem de me abraçar, de ser gentil comigo, de me autoacolher, de me autoabraçar. Então, essas são as formas que eu gostaria de deixar aqui hoje como um cuidado, como uma oferta para a gente poder ser mais gentil e mais cuidadosa com as nossas palavras, com os nossos autojulgamentos, com as nossas autocríticas. Não quer dizer que a gente não tenha que melhorar, não quer dizer que a gente não queira cuidar para ajustar muitas coisas, mas a verdade é que a gente faz isso muitas vezes porque a gente repete padrões de comportamento herdados, porque a gente aprendeu pela crítica, pelo apontamento do erro. E se a gente quer ter uma vida mais leve, diminuir a culpa e parar de julgar a mim e ao mundo, esse é um bom caminho. Autoacolhimento com gentileza. Então, se você gostou dessas formas, começa a trazer para sua vida e traz para mim, compartilha comigo depois como é que você sente o impacto disso no seu dia a dia. É possível sentir mais leveza? É possível ser mais confortável, ser quem eu sou? Ter uma vida mais conectada com o prazer? Né? Porque autoacolhimento tem a ver com prazer, tem a ver com gentileza e prazer para mim. Um mundo onde se critica, se julga, ele é um mundo duro, ele é um mundo cinza, adoecido. Então, o mundo que eu quero criar é um mundo com saúde, um mundo com beleza, um mundo com gentileza e um mundo com prazer. Então é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo, compartilhem comigo caso vocês tenham outras práticas de autoacolhimento, eu quero saber muito. Se você ficou com alguma dúvida ou com alguma dificuldade de colocar alguma dessas ideias em prática, me manda mensagem no direct do Instagram. E se você quiser conhecer meu trabalho, entra no meu site, lá tem artigos bacanas no blog e tem mergulhos que eu anfitrio onde eu cuido de mulheres com delicadeza, com cuidado e com abraço.
Deixo vocês por aqui. Nos vemos semana que vem. Até!